Fala galera, aqui é o Rafael. A gente vai gravar mais uma videoaula de geometria analítica. A gente vai falar sobre posição relativa entre circunferências. Então, quem não viu os vídeos anteriores, tem muita matéria para trás, muito exercício, dá uma olhadinha. Quem viu, tem alguma dúvida, não lembra, dá uma olhadinha também. Nesse vídeo aqui vai ser a mesma pegada. Eu vou mostrar para vocês, primeiro, toda a teoria, quais são e quantas são as formas que eu posso relacionar as circunferências, e depois a gente faz exercício para tentar sanar as dúvidas. Claro que sempre vai ter uma dúvida ou outra, aí o que você faz? Volta o vídeo, pega mais exercício, tenta fazendo, até você entender. Tranquilo? Então a primeira forma são as tangentes externas. Como é que caracteriza? Primeiro, a distância entre os centros tem que ser igual à soma dos raios. Segundo, elas só vão tocar em um ponto, só tem um ponto de interseção. Então tá vendo aqui? Eu tenho uma circunferência que eu chamei de C1, com centro em C e raio R1, e eu tenho uma circunferência que eu chamei de C2, com centro em O e raio R2, elas vão ser tangentes externas apenas se tocarem em um ponto só e a distância for igual à soma dos raios. No segundo caso, são as tangentes internas. Quer dizer, elas vão se tocar em apenas um ponto, porque elas são tangentes, mas a distância entre os centros vai ser igual à diferença dos raios. Consegue ver? Olha só. O raio maior é esse daqui. O raio menor está aqui em vermelho. Se eu prolongar esse aqui para baixo, e descontar a parte vermelha do raio maior, o que vai sobrar? Só a parte amarela, certo? A parte amarela é o quê? É a distância entre C e O. Então, a distância entre centros é igual à diferença e vai tocar só em um ponto. No próximo caso, são as circunferências externas. Aqui fica fácil de ver, né? Tem uma circunferência aqui na esquerda e uma na direita. Você sabe que o raio vem do centro até aqui e outro raio vem do centro até aqui. Então, a distância vai ser os raios mais o que tem aqui dentro, mais esse espaço todo aqui. Como elas são externas, elas não vão se tocar, então não tem interseção. O outro caso são as secantes. As secantes, elas vão se tocar em dois pontos, diferentemente das tangentes, que se tocam em um ponto só. E a distância entre os raios é qual? Está vendo o primeiro raio? Ele vem do centro C até aqui em amarelo. O segundo raio vem do centro O até aqui em azul. A distância é toda essa reta aqui vermelha, que vai ser o quê? R1 mais R2 menos esse pedacinho aqui dentro. Por que menos esse pedacinho aqui dentro? Porque quando eu somo R1 com R2, eu vou estar somando essa distânciazinha aqui, duas vezes. Então eu tiro uma vez. Quer dizer, se a distância entre meus centros é a soma dos raios menos um pedaço, eu posso falar que a distância entre os centros é menor do que a soma entre os raios. E também consigo dizer que ela é maior do que a diferença dos raios. Beleza? Então aqui é a relação entre os centros e aqui eles se tocam em dois pontos. Nesse caso aqui são as circunferências internas. Tem dois casos. No primeiro caso, a distância entre os centros vai ser menor do que a diferença dos raios. Tá vendo? A distância entre os centros vai ser menor que a diferença entre os raios. E maior do que zero. Por que eu não botei igual a zero? Porque quando não tiver distância entre os centros, vai ser o próximo caso, das concêntricas. E como elas estão internas, elas não vão se tocar. Vamos ver as concêntricas? Aí, as concêntricas elas vão ter o mesmo centro. Se tem o mesmo centro, a distância entre eles é zero. Beleza? E não vai tocar também, porque elas são internas. Vamos fazer exercício agora? Vamos lá, exemplo 1. Dadas as equações das circunferências, lambda1, x2 mais y2 menos 4x menos 8y menos 5 igual a zero, e lambda2, x2 mais y2 menos 2x menos 6y mais 1 igual a zero, determine se elas possuem pontos em comum. Tranquilo. Lembra como é que acha o centro da circunferência? Divide isso aqui por menos 2 e divide isso aqui por menos 2. Então, o centro da circunferência lambda1 é o quê? Menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Menos 8 dividido por menos 2 dá 4. Então, o primeiro centro é 2 e 4.
E o segundo centro é o qual? Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3. Então, o segundo centro é 1 e 3. Achou o segundo centro? Bota na forma reduzida e acha o raio. Lembra como é que acha o raio? Quem não lembra, volta às aulas lá que tem como acha o raio. Achei os centros, C1, 2 e 4, e o raio 1, 5. Mesmo esquema, achei o centro C2 já de cabeça, boto aqui com o sinal trocado, achei o raio R2. O que eu faço agora? Eu tenho 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, eu consigo achar a distância deles. Lembra como é que acha a distância entre pontos? D ao quadrado é igual ao ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 2 menos 1 ao quadrado mais 4 menos 3 ao quadrado. 2 menos 1 é 1, 4 menos 3 é 1 também. 1 mais 1, 2. D ao quadrado igual a 2, D igual a raiz de 2. Qual a diferença entre os raios? A diferença é 2. Raiz de 2 é quanto? Raiz de 2 é 1,4 mais ou menos. 1,414. Então você sabe que ela é maior do que zero e menor do que a diferença dos raios. Qual é o caso, lembra? Circunferências internas. Quer dar uma conferida? Olha aqui. Circunferências internas. Maior que zero, porque é 1,4, e menor do que 2. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo, então. Exemplo 2. Encontre a posição relativa entre as circunferências C1, que é x2 mais y2 mais 4x menos 4y mais 4 igual a zero, e C2, x2 mais y2 menos 6x menos 4y mais 4 igual a zero. Como é que acha o centro? Divide isso aqui por menos 2. 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Menos 4 por menos 2 dá 2. Então, o primeiro centro é menos 2 e 2. Segundo centro, menos 6 por menos 2 dá 3. Menos 4 por menos 2 dá 2. Então, o segundo centro, 3 e 2. Aí, troca o sinal do centro, da circunferência, joga aqui na equação reduzida. Achou o raio, R igual a 2. Mesmo esquema no de baixo. Tem os 2 pontos, vou calcular a distância entre os 2 pontos. D ao quadrado é menos 2 menos 3 ao quadrado, mais menos 2 menos 2 ao quadrado. Aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 5. Menos 5 ao quadrado dá 25. D ao quadrado igual a 25, D igual a 5. Então, quer dizer, aqui a soma é 5 e a distância é 5. Se a soma for igual à distância, elas são o quê? Externas. Tá tranquilo, galera? Entenderam? Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Um abraço aí, fica com Deus. Até a próxima.